nem dores de altivoar. Somos carne que sente e que ama, somos espaço no mesmo lugar. A Igreja não mora no teto pintado de azul e altar. Ela habita no peito aberto, no abraço que sabe abrigar. Ser Igreja vai muito mais além do edifício. Somos, enquanto Igreja, um corpo vivo de Cristo, feito de gente, feito de fé, de amor e caminho partilhado, e ainda somos o templo do Espírito Santo. Vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então vamos consagrar as nossas vidas com o hino 429. A ti seja consagrada a minha vida. Em Efésios 4, 3 e 4 diz-nos, e eu convido os irmãos a ler em conjunto: façam todos os esforços para conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito. Possamos sempre olhar para aquele que está ao nosso lado e reconhecer esse irmão, essa irmã, como parte do mesmo corpo. Vamos entoar em conjunto corpo e família.
Obrigada, Pai Santo, porque pudemos louvar-te, porque pudemos aqui engrandecer o teu nome e pudemos alimentar o nosso coração com este sentimento, que possamos sempre olhar para o irmão que está ao nosso lado e vê-lo como um membro do mesmo corpo. Pai Santo, ajuda-nos nessa tarefa, que o nosso coração sempre esteja iluminado pelo Espírito Santo e que nos ajude a amar o nosso irmão, a amar o nosso próximo, com o amor que merece cada um de nós. Em nome do teu Filho amado, tudo pedimos e agradecemos. Agora, enquanto fazemos o levantamento dos dízimos e ofertas, vamos entoar: ó Deus, venho-te agradecer, o hino 243. Irmãos, pegando na oração do nosso irmão, informo que a nossa irmã Albertina foi operada, então que ela possa fazer parte das nossas orações também, pela sua recuperação e que ela esteja bem no lar e de volta à igreja. A nossa fé é vivida e fortalecida pela comunhão com os nossos irmãos, com os quais podemos adorar, receber ensinamentos, compartilhar o amor de Deus. Devemos então, por isso, incentivar-nos mutuamente, suportar-nos e encorajar-nos a nos juntarmos aqui para louvar ao Senhor. Em Atos 2, 42 e 47, diz-nos: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e
viviam, estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de mistério. E perseverando anjos todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Então, vamos entoar um último hino antes da mensagem do hino 382 do cantor cristão. Vamos à igreja. Os irmãos lembram qual foi o tema da mensagem?
15 dias atrás? Já vi que não. Então eu não vou nem perguntar sobre o texto da mensagem. Porque se não lembro do tema. O tema foi o que é a igreja. Foi baseado no primeiro versículo de Judas, que diz que a igreja é essa comunidade, esse grupo de pessoas que é amada por Deus. É que ele diz assim, primeiro ela é chamada por Deus, ela é amada por Deus, e é um grupo de pessoas que vive em segurança. Isso é a igreja. Hoje, nós vamos refletir um pouco sobre como é que eu posso me tornar igreja. Uma coisa é o que é a igreja, que não é edifício, que não é um grupo social, que não é uma instituição. A igreja é um projeto divino que teve início lá na eternidade. E hoje nós vamos refletir no seguinte tema: o que fazer para se tornar membro da igreja? Então, antes de ler o texto, dizer algumas coisas que nós pensamos que são essenciais para a pessoa ser membro da igreja. Primeiro, ser membro da igreja, costumamos dizer que a pessoa tem que tomar uma decisão ao lado de Cristo. Segundo, nós dizemos que para você se tornar membro da igreja, você tem que passar por aquela classe de, alguns chamam de novos convertidos, outros chamam classe de discipulados, e outros vão chamar classe de catecúmenos. Terceiro, para se tornar membro da igreja, você precisa aceitar a declaração de fé dessa igreja e da denominação. Quarto, costuma-se dizer que para ser membro da igreja é preciso comprometer-se que irá cumprir com todos os requisitos que lhe são apresentados. Vai cumprir os estatutos da igreja e também as ordens que daí advêm. Você membro da igreja é preciso ser batizado. É assim que nós realmente nos tornamos membros da igreja. São esses passos que nós precisamos dar. Se eu não me batizar, eu posso ser membro da igreja? Se eu não for batizado? Então vamos aqui para dois textos bem conhecidos. Primeiro, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, uma outra tradução é sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Agora lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Apenas o versículo 12. João 1,12. Veja, o Evangelho de João diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então vamos lá. Senhor, nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine e nos dê a interpretação correta, nos ajude a compreender
as Escrituras para que nós possamos entender o que é a igreja e como nós nos tornamos igreja. Fala-nos, nós pedimos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para estes dois textos, vemos que Jesus primeiro lança um desafio enorme àqueles que desejam se tornar igreja, para aqueles que querem ser membros da igreja. E o segundo é uma palavra de João acerca da vinda de Jesus e daqueles que olham para Jesus e que recebem. Então vamos caminhar nesses dois textos com três ideias, pensando sobre o que nós precisamos fazer para sermos membros da Igreja de Cristo. Não é ser membro da Igreja Batista de Beira de Leiria, é ser membro da Igreja. Membro da Igreja de Cristo. Primeira coisa que o texto diz é que para nós sermos membros da Igreja, nós precisamos ir até Jesus. Vejam o que diz Mateus 11. Não é um convite, é uma ordem, é um imperativo. Jesus declara: vinde a mim. Então, para que eu e tu, para que nós possamos ser membros da igreja, nós precisamos responder ao chamado de Jesus. Vamos recordar 15 dias atrás, quando nós pensamos o que é igreja. A primeira coisa foi disso: a igreja, a comunidade daqueles que ouviram o chamado de Jesus. Veja, Jesus diz: vinde a mim. Então nós precisamos ouvir o chamado de Jesus e ir até Ele. A questão é: por que eu preciso ir? Por que tu precisas ir? Por que nós precisamos ir até Jesus? Vamos tentar responder. Primeiro, quando nós olhamos Mateus capítulo 16, versículo 18, um texto que nós conhecemos muito, e que bom que eu tenho bastante tempo, então vou falar com calma, não vou correr. Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus fala para Pedro e volta para si: sobre esta pedra, que é Ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a primeira coisa é: nós precisamos ir até Jesus, se nós queremos ser membros da igreja, porque Ele é o dono da igreja. Então, ele diz assim: a minha igreja. A igreja não é de ninguém a não ser de Jesus. E é Ele, é o dono, e é Ele quem edifica a sua igreja. Essa é a primeira resposta. Há uma outra resposta, é porque Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 15, é um texto maravilhoso. O capítulo 4, ele é tão bonito que ele vai falar da unidade, ele vai falar sobre santidade, ele vai falar sobre a distribuição dos dons, mas aí no versículo 15 ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. É Ele que governa a igreja. Ele é o mentor e o estratega da igreja. Não é o homem com seus projetos e planos. Não é a nossa vontade. A igreja de Jesus, e ela cada dia deve ser mais parecida
eles olham para nós e dizem assim: puxa vida, como é que ele parece com Cristo? Ele é um Cristo. Será que eles podem dizer isso de nós? Porque lá na igreja de Antioquia, aquela igreja, quando atuou de um modo tão bonito, que é dito assim, que foi pela primeira vez que foram chamados de cristãos. E daí nós recebemos esse nome de cristãos, porque a igreja era chamada do povo do caminho. Mas por se parecer tanto com Cristo, por imitar Cristo, eles foram chamados de cristãos. Nós somos. As pessoas nos chamam de cristãos, nos veem a nós como pequenos cristãos. E como última resposta, nós devemos ir a Cristo porque Ele é a resposta, Ele é a solução para os nossos dilemas mais profundos. Ele é a resposta para os nossos dilemas existenciais, sociais, emocionais, psicológicos, para os nossos problemas mais profundos, para as nossas neuras, para os nossos traumas. Vejam, Jesus diz assim: venham a mim os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, os que estão oprimidos. Venham a mim aqueles que estão em desespero, porque em mim vão encontrar alívio, em mim vão encontrar resposta. Ou seja, tem que ir a Jesus que está aflito e é vivendo problemas profundos, dilemas tremendos. E quem aceita o desafio de ir até Jesus com vontade de estar com Ele e aprender dele, vai encontrar com a sua vida descanso, vai ter resposta para os seus dilemas mais profundos. Vejam que coisa bonita. Jesus diz: venham a mim. Ele não disse para ninguém ir para uma filosofia, para ninguém entrar no sistema religioso. Ele não chamou ninguém para fazer parte de um determinado grupo fechado e seleto de pessoas. Ele disse: venham a mim. Ir até Jesus é encontrar a verdade. E a verdade que nos liberta de todos os nossos devaneios e preconceitos. Veja, a verdade não é um conceito filosófico. A verdade é uma pessoa. A verdade não é uma moral. A verdade é Jesus. Agora, do que ele nos liberta? Ele faz um convite, ele dá uma ordem: venham até mim. Todos nós queremos estar em paz, todos nós queremos viver em paz, todos nós queremos tranquilidade. Paz é um conceito muito bonito, vem da ideia da expressão shalom. E a melhor tradução é estar inteiro, não é estar quebrado. Enquanto nós não nos encontramos com Cristo, enquanto nós não vamos até Ele, nós não desfrutamos da verdadeira paz. Sem Jesus nós vivemos em incertezas, em desesperos, vivemos partidos, preocupados com uma coisa ou com outra, vivemos fragmentados. Não temos uma vida interligada. Nós fazemos tudo aos pedaços. E a nossa sociedade cada dia mais vai compartimentando as coisas, vai quebrando as coisas. Quer um exemplo prático? Hoje nós vamos a um clínico geral, ele olha para nós, ele passa umas análises, recebe análises, ele olha: vou te mandar para um cardiologista. Aí lá vou eu com o cardiologista, ele diz: você está com barrigudinho,
Só que ele não diz que aquele medicamento que ele está passando vai afetar outras situações, vai afetar meu rim e tudo. Aí depois eu tenho que ir com ele para ver outras coisas. Porque ele se torna um especialista, ele só olha o coração, ele não olha o todo. Hoje, quando nós vamos ao dentista, tive um dentista, ele disse: olha, estou precisando fazer tratamento. Esse tratamento eu não faço. Tem que ser um especialista. Eu disse: mas o senhor não é dentista? Não, mas isso eu não faço. Eu só faço isso. Então hoje nós vivemos compartimentados. Em tudo, até na questão do trabalho, a nossa vida é assim. Deixamos de estar sempre inteiros. E aí Jesus vem e diz que quem se encontra com Ele vive livre desse desespero, passa a ser uma pessoa inteira, deixa de ser quebrada, passa a ser uma pessoa que vive em paz. Ele disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Eu gosto da parte final, tende bom ânimo. E Jesus diz assim: não percam a vossa alma, não percam a vossa essência, mantenham a vossa serenidade. Isso só é possível quando nós estamos inteiros. Os problemas fazem parte da vida. Então, ir até Jesus é por causa que nós vamos pôr a nossa vida em ordem. Agora, o que significa receber Jesus? Porque no Evangelho de João nós vimos que João escreve a todos quando o receberam. E quando a gente lê a Bíblia, quando eu li a Bíblia quando eu era mais novo, ninguém tinha dito para mim que a Bíblia tinha sido escrita em hebraico e grego e um pouquinho de aramaico. E que o mundo daquela época era diferente do mundo que eu vivo. Então havia coisas que me faziam confusão. Por exemplo, João, ele escreve em grego, mas ele era judeu. Como Jesus era judeu e falava em aramaico. Aí ele fala de paz, que é um termo que significa Eirene, e daí surgiu o nome Irene, aquela que tem paz. Às vezes não tem, mas carrega no nome isso, que é a tradução do Shalom, que quando nós olhamos, a melhor tradução significa uma pessoa que não está perdida. A pessoa que tem o Shalom de Deus é uma pessoa que não está dividida, não está quebrada. Portanto, quando nós recebemos a paz de Jesus, significa que nós estamos inteiros. Estamos em paz conosco mesmo, mas acima de tudo nós podemos estar inteiros diante de Deus, reconhecendo quem somos e sabemos que somos reconhecidos por Deus, mas também podemos estar em paz uns com os outros. E sabe uma coisa que eu aprendi? Às vezes é muito mais fácil eu estar em paz com os outros do que em paz comigo mesmo. Porque às vezes eu não me perdoo dos erros que eu cometo. E eu estou bem com os outros. Eu não estou bem comigo e com a minha consciência. Aí eu preciso me perdoar. E eu preciso do perdão de Deus e da paz de Deus para ficar bem comigo mesmo. Mas também para poder ficar bem com o meu próximo. Viver bem sem desígnios. E isso é importante. Então, ir até Jesus é para receber a sua paz, é para ficar livre da condenação do pecado, é para passar pelo direito à vida e vida abundante e eterna, é poder caminhar em segurança. Numa sociedade em que nós vivemos todos em desespero, pelo menos ontem recebemos uma notícia boa, que o preço do combustível vai cair no
Não, tem uma parte que é 12. O gasóleo é 10. Aí o Miguel já até riu, me diz, Miguel, a gasolina vai cair amanhã, eu tenho que abastecer hoje. Isso não se faz, né? Poupava um dinheirinho, mas pronto. Mas vejam, nós vivemos nessa ansiedade, querendo pequenas coisas, esse desespero, sofremos com rumores de guerra, por causa do laranjão que diz, eu vou taxar de novo. Não, eu não vou taxar. Se não abrir, eu vou guerrear. Não vou guerrear. Fica aí, nós ficamos assim, na corda bamba. E Jesus diz assim, olha, eu estou aqui, está tranquilo. Descanse em mim. Agora, para que eu possa ser membro da igreja, para que eu possa ser igreja, eu preciso ir até Jesus, encontrar-me com Ele e receber a sua paz. Eu tenho que caminhar com Ele e aprender dele. E aprender de Jesus implica aprender a passar pelas dificuldades e pelo sofrimento, ressignificando, dando sentido a essa realidade. Agora a pergunta é, será que eu estou disposto a deixar o meu fardo sob os cuidados de Jesus? Porque ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Será que eu estou disposto que Jesus me alivie? Será que eu estou disposto a aprender com Ele a ser manso e humilde de coração? Porque às vezes eu quero receber as bênçãos de Jesus, mas eu não quero deixar o meu jeitão bruto de ser. Porque às vezes nós carregamos a síndrome do vou falar como português, nós carregamos o síndrome de Gabriela, que foi bem especificado na canção interpretada por Gal Costa. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, se quiser me aceitar, me aceite, eu vou continuar sendo mal educado, eu vou continuar sendo grosseiro, porque eu sou assim. Não, eu sou sincero, não, é sinceridade, é falta de educação. Nós precisamos saber lidar e tratar com as pessoas. No Brasil, hoje é Dia dos Pais. Então, como é Dia dos Pais, eu vou falar do meu pai, do meu velho, que ele me chamava carinhosamente de rato. Uma vez a gente estava debatendo e ele disse, rato, vende uma coisa. Eu disse, o que foi, pai? Eu posso te chamar de ignorante para você ficar rindo e continuar tão feliz aqui. Porque eu te tratei, te chamei de modo educado. Mas eu posso chegar de modo bruto e te ofender e você ficar zangado comigo. Então nós precisamos aprender a tratar as pessoas com educação e dignidade. Nós não discutimos pessoas, nós discutimos ideias. E isso é essencial. E eu aprendi com aquele velho, eu chamava de modo carinhoso assim, que a gente pode ter amigos de todos os quadrantes. Podemos ter grandes amigos que são até ateus. São nossos amigos. E devem ser amados por nós. E devemos respeitá-los até na crença que eles têm. Porque o ateísmo é uma crença, uma ideia filosófica e uma crença. Eu posso discordar da ideia da pessoa, mas eu tenho que respeitar a pessoa. Jesus discordava das pessoas, mas elas amavam das ideias delas, mas elas amavam profundamente. E é isso que nós precisamos fazer. Isso significa humildade. Às vezes, a segunda coisa que, para que nós possamos ser membros da igreja, e para que nós possamos ser igreja, nós precisamos receber Jesus na nossa vida. Essa declaração está em João, capítulo 1, versículo 12. A todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receberam quem? Jesus. Então eu tenho que receber Jesus. Jesus me convida, me chama para ele, é ele. E João diz, onde é que você veio? Você quer
irmos ao encontro de Jesus e aceitarmos a oportunidade que Ele nos dá para ser o nosso Senhor e Salvador. Nós podemos recebê-lo na nossa vida. Não somos nós que damos uma oportunidade a Jesus, é Ele que nos dá uma oportunidade. Eu tenho aprendido que existem pessoas que passam a vida toda refletindo sobre Jesus. Passam a vida inteira dizendo que Jesus é especial, mas que nunca receberam e aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Um dos textos mais chocantes que a Escritura tem para mim, na minha perspectiva, é o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É sobre uma igreja, sobre uma igreja que deixou o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, do lado de fora. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Esse texto não é para quem não é crente. Esse texto não é para quem está fora da igreja. Esse texto é para a igreja. Se tiverem cuidado de ler o capítulo 3 de Apocalipse, vão ver que o texto está falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E essa igreja aqui, particularmente, deixou Jesus do lado de fora. Significa dizer que eu e tu podemos fechar a porta do nosso coração para Jesus. Podemos viver uma religiosidade vazia. Podemos viver todos os ritos, cumprir tudo, muito bonito. Eu posso ser dizimista, eu posso cantar no coral, eu posso dar oferta todos os domingos, eu posso pregar, eu posso fazer tudo. Mas Jesus está do lado de fora. Aí vem aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios 13: é só valor, não tem sentido nenhum. Aí a gente encontra gente que a gente pensa que não tem nada de Deus, mas que fala mais da graça de Deus do que a gente que está dentro da igreja. Eu muitas vezes não, algumas vezes eu fui acordado com, não havia ainda, telemóvel ainda era coisa rara, muito rara. Então, chegou o telemóvel para ver Manaus. Estamos falando aí de mais de 30 anos atrás. Estou ficando velho. Então, falando mais de 30 anos atrás, não faz lembrar que eu já passei dos 30 há bastante tempo. Aí estava dormindo. No meu quarto tinha aqueles telefones que já tinham disco, não era nem de apertar assim, né? A gente tinha que. Aí o telefone tocava, 3, 4 da manhã. Eu acordava assustado. Aí do outro lado tinha uma voz assim: tudo bem? De alguém que estava completamente embriagado. Aí eu ficava super assustado: tudo, o que está acontecendo? Vem aqui comigo, preciso da tua ajuda. Aí ele foi, ficou ali no olhinho, deve ter acontecido alguma coisa. Está pedindo para ele meter lá com ele. Onde é que tu estás? Estou escalando. Eu me metia no meu Corcel 2, pavo no meu carrinho velho, chegava no local, era um bar. Uma quantidade enorme de garrafa de cerveja, garrafa de lixo, um monte de gente, e está lá aquele sujeito, né, trocando 6 por 12, chamando, como se diz na minha terra, chamando um mundo de melô, falando de Deus, da graça de Deus. Eu ficava chateado, eu estava de acordo 3, 4 horas da manhã para ir para um bar, aí chega, está um monte de gente bêbada, ele diz assim:
Estou pregando para eles aqui, eu já não sei falar, falo, você que é pastor. A vontade que eu tinha de pular no pescoço do gordinho, e dizer, gordinho, daqui a pouco eu tenho que trabalhar para mim. Mas sabe qual é o resultado disso? Hoje, naquele grupo, tem gente que é pastor. Porque foi alguém que percebeu que receber Jesus vai muito além de ritos e dessa espiritualidade vazia que a gente às vezes vive. Que percebeu que receber Jesus é se relacionar com pessoas e aceitar pessoas do jeito que nós estamos. Eu gosto muito de Zaqueu. Porque o texto diz assim, a história de Zaqueu, que ele era um cara baixinho, devia ser um pouco menor do que eu. Isso me deixa feliz, porque a maior alegria de um baixinho é conhecer alguém mais baixo do que ele e ele chamar de baixinho. Ah, é baixinho! É a maior alegria do sujeito baixo é essa. Mas ele não queria apenas ver Jesus. Aí ele subiu numa figueira brava. E Jesus para, olha para cima. Ele diz aqui, olha, eu quero entrar na tua casa. Eu quero mais do que você me veja. Eu quero me relacionar com você. Aí Zaqueu desce correndo. E vejam que coisa maravilhosa. Ele não só abriu a casa para Jesus, ele não só foi ter com Jesus, mas ele chamou todos os seus amigos para poder estar com Jesus. Quem você está chamando para estar com Jesus? Quem você está chamando para estar com Jesus? Nós só recebemos aquilo que nos é oferecido, aquilo que nos é ofertado. Jesus nos oferece a vida. Jesus nos oferece a salvação. Então, já recebeste Jesus? Já te paraste para pensar assim, eu tenho que receber esse homem na minha casa, na minha vida, eu não tenho que receber uma religião. Porque a religião, ela perdeu o seu sentido lato de si. Hoje tornou-se uma instituição. Ser religioso é fazer parte de uma instituição. E não é esse o sentido. Então já recebeste Jesus na tua vida, ele faz parte da minha contigo. Aí ele passa a ser igreja. Deixa eu dizer mais uma coisa. Veja, para que eu possa ser membro da igreja, eu não preciso ser batizado. Eu preciso ouvir o chamado de Jesus, é a primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. A terceira coisa, eu preciso crer em Jesus. E crer é muito mais do que acreditar. Há pessoas que acreditam em Jesus. Acreditam que ele veio ao mundo. Acreditam, dizem que ele foi um grande filósofo. Mas não acreditam nele como Senhor e Salvador do mundo. Não creem nele como Salvador. Então, o que significa crer em Jesus? Será que é apenas reconhecer a sua realidade histórica? Porque há pessoas que negam a historicidade de Jesus. Não sei se vocês sabem disso. Há inúmeros livros escritos que dizem que Jesus foi um mito. E é um livro muito interessante de um homem que se tornou, eu não digo que ele é ateu, apesar dele, ele é mais agnóstico. Ele é um grande estudioso da Bíblia, ele tem doutorado em teologia, em hebraico, grego, é o Mark Ehrman. Ele tem um livro sobre a questão de Deus, o
E aí ele vai falar uma coisa interessante. Ele diz assim: bom, aqueles que olham para mim e gostam porque eu falo contra determinados livros da Bíblia vão passar a ficar chateados porque eu vou defender Jesus. E aqueles que vão ficar contentes porque eu estou defendendo Jesus vão ficar chateados porque há coisas que eu vou dizer que eles não gostam. Mas ele fala da verdade histórica de Jesus, dessa pessoa histórica. Mas será que ele apenas reconhecer Jesus como sendo Deus? Vejam, foi dito que é necessário receber a Jesus. Agora, aqui está sendo afirmado que é preciso crer em Jesus. Então a pergunta é: o que significa crer? Porque crer é muito mais do que um conhecimento racional. É muito mais do que reconhecer quem é Jesus. Tiago, em nome de Jesus, diz assim: olha, o diabo crê e estremece. Ele sabe que ele está condenado. Então é muito mais do que algo racional. É reconhecer e entregar-se a Ele. É dizer assim: olha, realmente Ele é Deus, Ele é o Senhor, e eu estou entregando a minha vida a Ele. Porque a minha vida não faz sentido se não for vivida dentro dos padrões dEle. Então, crer é aceitar, mas é entregar-se completamente. É confiar plenamente no agir de Deus. Mas o que significa isso? Aí o salmista responde, lá no Salmo 37. Esse salmo, para mim, toda vez que eu leio esse salmo, esses versículos, eu lembro da minha amada companheira de 30 e poucos anos de jornada. Um dia eu conto a história para vocês, porque que me lembro. Não vou contar hoje, deixar-vos aí curiosos. Mas o Salmo 37, versículo 4 ao 7, diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Vejam, sem querer aprofundar na leitura desse salmo, alguns aspectos que nós encontramos aqui da realidade do crer, o que significa. Primeiro, ele diz: deleita-te ou agrada-te do Senhor. Segundo, entrega-te completamente a Ele. Terceiro, confia nele. Quarto, descansa nele. E quinto, espera nele. Então, crer implica desenvolver estes princípios, mas muito mais do que isso, crer implica numa obediência plena ao Senhor. Deus espera de nós obediência. Sabe o que falta na vida da igreja evangélica de hoje? Talvez alguém diga espiritualidade. No primeiro momento pode ser, mas a verdade é que falta obediência. Nós estamos formando um tipo de religião em que obediência não é considerada essencial. Nós estamos formando um tipo de igreja, e dita igreja evangélica, onde nós estamos entrando num sistema de guerra contra o outro, onde estamos voltando para uma realidade medieval. Basta nós olharmos e pensarmos no seguinte: ali do outro lado do oceano, os homens começam a dizer que as mulheres não podem mais votar. Ali do outro lado do oceano, já existem homens dizendo que as mulheres têm que votar obedecendo uma
partir do que o marido escolher, ela tem que votar, porque ela não sabe. Nós estamos voltando num tempo onde a igreja está dizendo que nós não devemos entrar numa guerra santa. Os irmãos lembram o resultado desse conceito de guerra santa? De uma coisa ainda soa nos nossos ouvidos, uma coisa chamada cruzadas. Isso que nós estamos querendo formar, isso que nós estamos pensando que é o cristianismo. Nós precisamos pensar em obedecer Jesus. E aí, obedecer a Jesus deve nos levar a pensar que ele disse que não quer sacrifício, mas ele quer a nossa obediência. Então, para que possamos ser membros da igreja, nós precisamos crer em Jesus. Deixa eu colocar de forma diferente. Nós precisamos obedecer a Jesus. E eu vou concluir. Eu já vi que vai dar 20 dias. Eu estou falando mais de 1 hora. Vocês nunca me ouviram falar tanto. O que fazer para ser membro da igreja do Senhor Jesus? O que eu e tu precisamos fazer? Olhando para esses 2 textos, 3 realidades que nós precisamos ter. Primeiro, nós precisamos ouvir o chamado de Jesus. Ele diz: vinde a mim. Então, se tu queres ser membro do corpo de Cristo, que a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, se tu queres fazer parte desse corpo, tu precisas ouvir o chamado de Cristo. Precisas aceitar a oportunidade que Jesus te dá pela sua graça. Ele diz: eu quero entrar na tua vida. Você quer ir com ele? Eu estou te dando uma oportunidade. Você tem que recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E terceiro, tem que obedecer a Jesus. Obedecer a Jesus. Aí sim, você vai se tornar membro da igreja. Batismo é um ato de obediência e de testemunho. Ele não te faz igreja. Ele não te torna membro da igreja. Se fosse assim, o Adão da cruz não tinha que ser isso. Ele somente é um símbolo, uma ilustração daquilo que aconteceu conosco. Nossa morte, ressurreição e a nova vida que há em Cristo Jesus. Pergunta que eu quero deixar como ponto final é: será que realmente nós somos membros da igreja? Vamos lá. Senhor, essa foi a tua palavra. E a reflexão que fizemos sobre ela. E te pedimos que o Espírito Santo ele esteja nos incomodando com aquilo que nós ouvimos essa manhã. Porque se nós não temos vivido essa realidade, que nós possamos rever os nossos conceitos, a nossa vida. Que nós possamos ouvir o chamado, que nós possamos aceitar a tua graça, o teu convite, que possamos obedecer a tua voz. E pedimos que o teu amor, a tua graça, a tua comunhão, ela esteja com a tua igreja, com todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre.